Nikola Tesla nasceu em 10 de julho de 1856 e enfrentou diversas situações dolorosas durante sua infância, deixando marcas profundas em sua vida. Uma das experiências mais impactantes foi a perda de seu irmão mais velho, Danny, em 1863, quando tinha apenas 5 anos. Danny faleceu aos 12 anos após um trágico acidente de cavalo, um evento que Tesla testemunhou e que ele mais tarde afirmaria ter gravado em sua memória para sempre. O incidente deixou uma marca profunda na vida de Tesla, que também se sentia culpado pelo ocorrido. Com o passar dos anos, Tesla descreveria seu irmão como uma mente avançada. A morte do filho mais velho afetou profundamente toda a família. No entanto, esse não foi o único momento em que Nikola Tesla esteve à beira da morte. Cerca de 10 anos depois, em 1873, ele próprio enfrentou uma batalha contra a cólera, uma doença que o manteve de cama por 9 meses. Enquanto estava em estado grave, Tesla disse a seu pai que ele poderia melhorar se o deixasse estudar engenharia, indo contra os planos religiosos que seu pai tinha para ele. Surpreendentemente, seu pai consentiu, e essa promessa tornou-se um ponto de luz durante sua doença. Hoje, exploraremos aspectos fascinantes da vida de Nikola Tesla, incluindo sua religiosidade, crenças em Deus e espíritos, bem como sua postura em relação à paz. Prepare-se para descobrir detalhes surpreendentes, pois a vida deste cientista e inventor está repleta de nuances. Nikola Tesla era religioso? Nikola Tesla cresceu na tradição do cristianismo ortodoxo, influenciado pelo fato de seu pai ser um padre da Igreja Ortodoxa Oriental, que inicialmente esperava que Tesla seguisse uma vida religiosa. No entanto, Tesla tinha perspectivas diferentes e, posteriormente, afirmou que não se via como um crente ortodoxo, expressando sua oposição ao fanatismo religioso. Quanto à concepção de Deus, Tesla uma vez afirmou que aquilo que um homem denomina Deus, outro chama de leis da física. Contudo, em outra ocasião, ele mencionou: o dom do poder mental provém de Deus, e ao concentrarmos nossas mentes nessa verdade, sintonizamos um poder extraordinário. Minha mãe me ensinou a buscar toda a verdade na Bíblia. Assim, dediquei os meses seguintes ao estudo dessa obra. Duca Mandik, mãe de Tesla, era filha de um sacerdote da Igreja Ortodoxa Oriental, tal como o pai de Tesla fora. Tesla sempre acreditou sua criatividade à influência de sua mãe, que era habilidosa na criação de eletrodomésticos e máquinas-ferramenta. Um dos amigos próximos de Tesla foi o bispo Nikolai Velimirovich, que certa vez fez uma visita ao laboratório do cientista nos Estados Unidos. Durante essa visita, o bispo testemunhou uma invenção de Tesla que movia rodas e engrenagens. Surpreso, o bispo questionou a fonte de energia por trás do movimento das rodas, ao que Tesla respondeu que era eletricidade. Nesse instante, Velimirovich repreendeu-o, dizendo: como você é um grande especialista em eletricidade, diga-me se sua ciência possibilitará enxergar essa corrente a olho nu. Diante da negativa do inventor, o bispo comentou: então, por que as pessoas insistem em querer ver Deus? O poder existe mesmo quando não é visível. Outra influência significativa na vida de Tesla foi o irmão de sua mãe, também um padre ortodoxo, uma figura pela qual Nikola tinha grande estima e que o introduziu à filosofia de Descartes desde sua juventude, algo que Tesla considerava crucial para seu pensamento inventivo. Além de seu apego aos escritos cristãos, Tesla também fazia referência a textos hindus e tradições religiosas orientais em suas obras. Conforme observado pelo autor Oliver Subotic, Tesla buscava identificar um padrão religioso universal que pudesse transcender as diferenças religiosas existentes no mundo. Durante sua vida, o cientista manteve conexões com a comunidade da Igreja Sérvia nos Estados Unidos, oferecendo apoio financeiro e mantendo comunicação com as igrejas-escolas estabelecidas na primeira metade do século XX. Em relação a outras tradições religiosas, Tesla desenvolveu uma amizade com o sábio hindu Swami Vivekananda, que viajou para o Ocidente para compartilhar os ensinamentos de sua religião no Parlamento Mundial das Religiões. Ambos compartilhavam dos mesmos círculos sociais e foi em uma festa organizada pela atriz Sarah Bernhardt que se encontraram pela primeira vez.
Tesla ficou profundamente impressionado com a filosofia Vedanta, na qual Vivekananda havia sido treinado, e passou a acreditar que a terminologia sânscrita era a maneira mais adequada de descrever os mecanismos físicos do universo. Assim, ele começou a incorporar palavras sânscritas para descrever a origem, a existência e a estrutura da matéria. Nikola Tesla acreditava em Deus? Para Tesla, as capacidades mentais emanavam de uma entidade divina, como ele expressou em um de seus comentários sobre o assunto. É evidente que sua fé cristã foi intercalada com outras influências religiosas do Oriente, embora ao longo de sua vida tenha demonstrado um interesse predominantemente científico e pelo estudo da natureza. Nesse sentido, sua postura não era isenta de contradições, já que fazia diversas referências ao Criador de todas as coisas, ao mesmo tempo em que explorava o universo de uma perspectiva naturalista. Durante a infância de Tesla, uma história intrigante surgiu quando, aos 3 anos de idade, ele acariciava seu gato macaco e notou que o pelo do animal brilhava, e viu que faíscas voavam de sua mão, ao que seu pai explicou que isso havia acontecido devido à eletricidade. Em relação ao incidente, Tesla escreveu: "A natureza é um gato? Se for, quem está acariciando suas costas? Só pode ser Deus", conclui. Ele enfatizou o impacto profundo que essa visão maravilhosa teve em sua imaginação infantil. Tesla estava firmemente convencido de que as crenças religiosas poderiam coexistir com a prática científica. Embora não se autodescrevesse como um crente ortodoxo, era alguém que manifestava sua fé em Deus e mantinha uma prática religiosa. Nikola Tesla acreditava em espíritos? Uma das primeiras criações de Tesla foi um receptor de rádio, e ele inicialmente ficou intrigado com os sons que não podia explicar. Mais tarde, descobriu que os sons eram provenientes de tempestades elétricas e alguns sinais do espaço. No entanto, houve momentos em que o cientista considerou a possibilidade de serem vozes humanas ou até mesmo fantasmas. Outra invenção que envolvia a comunicação direta com espíritos surgiu da competição entre Edison e Tesla. Ambos os cientistas estavam fascinados com as possíveis forças além do nosso mundo, e em certo momento, Edison cogitou que as invenções de Tesla poderiam ser utilizadas para estabelecer comunicação com outros planos. Essa ideia levou Edison, nos anos 1920, a se interessar pela construção de um dispositivo para estabelecer comunicação com pessoas que haviam transcendido este plano terreno, algo que ele mencionou em uma entrevista. Ao tomarem conhecimento dessa declaração, outras pessoas passaram a se referir à invenção como o telefone espiritual. A base do experimento residia na possibilidade de converter matéria em energia, levando à hipótese de que os espíritos poderiam ser transformados em unidades de energia, com as quais se poderia interagir. Edison conduziu testes de sua invenção com médiuns e cientistas, mas a máquina não captava a presença de espíritos. Isso, no entanto, não desencorajou o inventor, que continuou a trabalhar no telefone espiritual ao longo daquela década. Tesla era pacífico? Um dos grandes ideais de Nikola Tesla era encontrar uma maneira de erradicar as guerras, chegando até a declarar sobre uma de suas invenções: "Espero que esta seja a invenção que tornará a guerra impossível." Além disso, ele afirmou que os cientistas venceriam a próxima guerra. Devido à influência educacional de seu pai, Tesla abominava a guerra e dedicou-se a buscar ferramentas tecnológicas que acabariam com a guerra. Uma de suas ideias mais polêmicas foi o Raio da Morte, um dispositivo com capacidade de derrubar uma frota de 10.000 aviões a uma distância de 400 quilômetros, conforme suas próprias palavras. Ele sustentava a convicção de que se cada país possuísse uma arma desse tipo, isso impossibilitaria as guerras, pois o simples conhecimento da capacidade destrutiva impediria que as nações se envolvessem em conflitos uns com os outros. Embora tal arma jamais tenha sido desenvolvida, os registros que a descrevem podem representar a primeira documentação técnica de uma arma de feixe de partículas carregadas. Na perspectiva de Tesla, o futuro consistiria em um mundo onde as descobertas científicas teriam prioridade sobre as guerras. Além disso, ele acreditava que a paz global surgiria como resultado da iluminação universal. Durante a Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos desenvolveram armas de feixe de partículas carregadas. Apesar do passar do tempo,
o fim definitivo do conflito ainda parece distante. O que você acredita que tornou Nikola Tesla tão excepcional? Deixe-nos saber nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, comente e ative as notificações, isso é muito importante para o canal. Até mais!